Atenção, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral pode fazer com que a gente tenha a impossibilidade de fazer o reconhecimento biométrico durante as eleições deste ano. O objetivo é preservar as pessoas daquela contaminação provocada pela Covid-19 ao diminuir as chances de contaminação. Até que ponto isso já está consolidado, confirmado? Até que ponto isso pode ser revertido? Será que é realmente necessário? Vamos discutir esse assunto agora com Anderson Lima, ele que é responsável por tecnologia e informação lá no Tribunal Regional Eleitoral e conversa com a gente a respeito deste assunto. Anderson, boa tarde, obrigado por atender aqui o convite do Jornal do Piauí. Afinal de contas, a Justiça Eleitoral vai mesmo impedir ou vai adotar um outro modelo de identificação que não seja o biométrico, ou seja, que não precise colocar o dedo ali no local de liberação da urna eletrônica? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, essa é mais uma medida que a Justiça Eleitoral tem procurado adotar no sentido de trazer a segurança aos eleitores durante o processo de votação nas eleições desse ano, considerando o quadro de pandemia que assola o mundo como um todo e especificamente aqui o Brasil, que está com uns números bastante expressivos de casos. Então, não é uma solução definitiva para todas as eleições. A Justiça Eleitoral não está voltando atrás no processo de identificação do eleitor para as eleições vindouras. É uma situação específica para essa eleição desse ano, com uma medida no sentido de contribuir com a diminuição dos riscos de eventual contágio durante o processo eleitoral. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele convidou alguns especialistas na área, alguns sanitaristas, alguns infectologistas, para avaliar o processo de votação em uma sessão eleitoral e chegou à conclusão de que essa é uma das medidas salutares, uma medida pontual, que poderia contribuir com a diminuição desse risco. Então, o que haveria é que a identificação do eleitor, que no momento, atualmente, no processo eleitoral, ela é feita por meio da identificação biométrica, e o Piauí ele avançou bastante nesse sentido, já que todos os nossos eleitores já passaram por recadastramento biométrico e já votaram nas eleições passadas com a identificação pela biometria. Eles, especificamente na eleição deste ano, não fariam uso desse recurso para evitar exatamente o possível contágio que o contato do dedo no dispositivo poderia causar. Mas é uma medida pontual para essas eleições e não para as eleições vindouras. Agora, Anderson, muita gente até questionou, olha, mas se a gente vai colocar o dedo para fazer a digitação do número na urna, o que seria a implicação de colocar para fazer a identificação biométrica? Existe algum plano alternativo para a hora da digitação, para que as pessoas digitem o número nas urnas sem esse risco de infecção? Um dos objetivos desse grupo de estudo que foi formado pelo TSE é exatamente avaliar o protocolo durante o processo de votação, identificar pontos que eventualmente poderiam facilitar o processo de transmissão do vírus. Nós temos algumas medidas em estudo, porque a identificação biométrica ela tem um fator maior do que outros pontos durante esse protocolo de votação. As teclas das urnas ela é feita de um material plástico que pode ser, de acordo com um estudo que foi desenvolvido pelo TSE, elaborado uma prática durante a votação de, periodicamente, o mesário, utilizando um pano com álcool ou material apropriado, ele possa fazer a limpeza das teclas, especificamente da urna falando. Em relação à identificação do eleitor por meio da sua digital, por meio da biometria, qual é o problema relacionado a isso aí? Aquele visor da urna, não da urna, do terminal do mesário, aquele visor onde o eleitor coloca o dedo para se identificar, ele é feito de um material que em algumas urnas aquilo é de vidro, não haveria problema limpar com álcool, né, no álcool apropriado, só que em alguns modelos aquele material é de acrílico. E esse material, essa substância abrasiva, que seria o álcool, passada sobre esse acrílico, ele deixaria esse acrílico com o tempo da votação translúcido e dificultaria o processo de votação. Na urna eletrônica em si, o processo de digitação ele é rápido, ele é simples. No processo de identificação biométrica, algumas pessoas têm problema na identificação, é natural por questões diversas, né? E o processo de captura digital ele é mais trabalhoso e há aquele movimento de você tentar identificar por um dedo, por outro dedo, até exaurir os 4 dedos do eleitor. Então, esse contato no terminal do mesário para a identificação do eleitor ele é mais intenso, enquanto que na urna é algo mais tranquilo que eu posso, inclusive,
durante a votação, durante o dia da votação, o mesário pode eventualmente limpar as teclas e evitar esse contágio. Mas ressaltando que tudo isso faz parte ainda do estudo que está sendo desenvolvido pelo TSE. Essa questão da identificação biométrica, ele é um primeiro passo nesse sentido, mas será elaborado todo um protocolo que vai nortear a condução da eleição na sessão eleitoral para o dia das eleições, sempre buscando o bem-estar do eleitor, o bem-estar do mesário, o bem-estar dos fiscais de partido que vão estar participando do processo. Anderson, eu sei que você trabalha mais com a tecnologia e informação, mas já que você falou a respeito desse estudo, desse grupo de estudo sobre protocolos, o que está sendo discutido sobre possibilidades de distanciamento nas filas de votação? Esse assunto já foi debatido por este mesmo grupo? Já, sim. A Justiça Eleitoral ele tem uma série de cenários sendo analisados e essa questão da aglomeração durante o processo de votação, ela está sendo estudada por esse grupo para poder avaliar o que pode ser feito para minimizar essa aglomeração, né? Então, a questão da identificação da digital, como foi colocado ainda há pouco, ela não fazendo a identificação pela impressão digital, passaria a ser usado como um mecanismo de comprovação que era usado antigamente, que seria a assinatura no caderno de votação. Aí, nesse momento, pode-se questionar, mas aí se tiver assinatura, vai ter o contato da mesma forma. Mas aí a caneta, eventualmente utilizada nesse processo, ela pode ser higienizada de um eleitor para o outro, né? Então, o fato de se usar a assinatura ao invés da identificação por biométrica, existe a possibilidade de diminuir o tempo na identificação desse eleitor. O eleitor vai se apresentar, como se apresentava antes, com o documento de identificação por foto, vai se identificar com o mesário e vai, ao final da votação, assinar o caderno, depois fazendo o processo de higienização completo das mãos para evitar qualquer contágio. Mas isso vai acelerar o processo de identificação. Relativamente vai diminuir esse tempo na identificação do eleitor e, com isso, o processo de votação em si se torna mais ágil, diminuindo, assim, a possibilidade de formação de filas e diminuindo também o processo de aglomeração que ficaria fora da sessão eleitoral. Por ser uma eleição com uma votação municipal, para a eleição municipal, a votação é apenas em 2 candidatos. Isso torna isso melhor porque o processo de votação chega a ser mais rápido. Quando a eleição geral tem muitos candidatos para serem votados, e normalmente o eleitor demora mais. Então, essa agilidade, tanto na votação quanto na redução do tempo na identificação do eleitor, ela vai tornar o processo de votação mais ágil e vai diminuir a possibilidade de se formarem filas do lado de fora da sessão eleitoral, no local de votação. E assim contribuindo para que essa aglomeração seja diminuída e o contágio seja dificultado, por assim. Eu ouvi na mídia nacional, lendo aí nos jornais, que o Tribunal Superior Eleitoral estava com uma dificuldade para a renovação das urnas eletrônicas em função da pandemia. Existe alguma coisa de fato nesse sentido? Nós vamos ter que trabalhar com urnas mais antigas em função disso? Ou isso não tem relevância, dada a performance que as urnas têm apresentado? Olha, nesse sentido, Joelson, a Justiça Eleitoral ela promove periodicamente a renovação do seu parque computacional de urnas, né? Então, existe um certo tempo de vida e depois desse certo tempo de vida, essas urnas são substituídas por equipamentos mais novos. Nós tivemos alguns problemas de ordem operacional, técnica, na verdade, burocrática, no processo licitatório, o que impediu que a gente recebesse novas urnas para as eleições desse ano. O que vai haver é que a gente vai ter uma redução do número de urnas em relação ao total que nós tínhamos antes, pela baixa dos equipamentos obsoletos. De qualquer forma, isso não vai impactar, porque as urnas que nós temos hoje, elas passam por um processo constante de manutenção preventiva. Então, de uma eleição para outra, o Justiça Eleitoral empreende uma série de iniciativas no sentido de dar carga nessas baterias, de fazer a manutenção dos equipamentos, testar exaustivamente esse equipamento de uma eleição para outra, de forma que assegure que durante o processo eleitoral as urnas estejam prontas para serem utilizadas tranquilamente, sem nenhum contratempo. O que vai haver com essa impossibilidade de contratação de novas urnas é que a gente vai ter uma pequena redução para que a gente possa suprir essa demanda de urnas obsoletas que foram dadas baixa, mas nesse sentido, esse número não vai ser expressivo a ponto de prejudicar o desempenho das sessões eleitorais e também não vai ser expressivo a ponto de inviabilizar o uso das urnas que nós temos hoje, que são testadas e mantidas
de maneira apropriada de uma eleição para outra. Então, a gente não tem uma preocupação maior nesse aspecto. Mas isso já está em evolução, processo estatório. A gente tem a previsão até o final do ano começar a receber algumas eletrônicas, mas não para o uso nas eleições desse ano de 2020. Tá certo. Quero agradecer ao senhor. Doutor Anderson Lima, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí, falando a respeito da decisão de não utilização de recursos biométricos para a identificação do eleitor nas eleições desse ano. Muito obrigado, doutor. Obrigado, sigo à disposição.